A capacidade de trabalho devem ser sustentadas pelos parentes ou pela sociedade. No entanto, todos devem fazer sempre alguma coisa de útil, por mínima que seja, até em benefício de sua satisfação pessoal, para não se sentir inútil. Somente estão absolutamente dispensadas de trabalhar as pessoas cujas condições são de total impossibilidade. Quanto à atividade que cada um deve exercer, deve o próprio interessado aceitar realizar trabalho menos graduado enquanto não surge uma atividade mais conforme sua habilitação. Não é correto que aceitemos a situação de desempregado simplesmente porque nos recusamos a trabalhar numa área menos graduada que a nossa. A nota de Kardec encarece a necessidade da educação como forma de enfrentar as situações difíceis, esclarecendo ainda que a desordem e a imprevidência são duas causadoras de dificuldades que a educação cuida de extinguir. Os motivos mais frequentes das dificuldades que nos atingem devem ser debitados à nossa própria incúria e má vontade. Normalmente, se somos trabalhadores dedicados e obedientes, o nosso desemprego não dura tanto tempo quanto ocorre com os rebeldes e desidiosos, que estão sempre criando problemas para seus patrões e chefes. Atualmente observa-se a valorização de alguns direitos sem os correspondentes deveres, gerando muito desemprego e substituição do homem pela máquina. É preciso haver um equilíbrio real entre direitos e deveres no íntimo de cada um de nós. 1.4 Reprodução. Na questão 695 fala-se do casamento. É um progresso na marcha da humanidade. O casamento não existe desde sempre e, consagrado como instituição humana, represou um grande progresso, principalmente quando monogâmico e vigora a igualdade de direitos entre os cônjuges. Atualmente, o casamento acha-se em franca modificação, trazendo a valorização da mulher, que não existia antes. Afinal, como dizem os espíritos superiores, não há espíritos masculinos ou femininos, sendo os mesmos que encarnam ora num ora no outro sexo, visando a perfeição relativa. Hoje em dia existem outras instituições assemelhadas ao casamento, como a união estável e as uniões homoafetivas. Tratam-se de opções de responsabilidade de cada um, uma vez que Deus a todos dá liberdade da escolha, com as respectivas responsabilidades. Na época em que surgiu a doutrina espírita, o casamento se caracterizava como verdadeira regra na vida da maioria das pessoas. As mulheres normalmente tinham nele verdadeira forma de sobrevivência, uma vez que não tinham muitas oportunidades de trabalho profissional, e os homens viam nas respectivas esposas meras servidoras domésticas e mães dos seus filhos. Agora, muitas mulheres trabalham fora de casa, conquistam sua independência financeira e não veem no casamento uma necessidade absoluta. Trata-se de um grande progresso, propiciador da igualdade entre os gêneros. Na questão 697 analisa-se a indissolubilidade do casamento, que vigorava na época. É uma lei humana muito contrária da natureza. Mas os homens podem modificar suas leis, só as da natureza são imutáveis. Hoje em dia a ideia da indissolubilidade do casamento está superada na maioria dos povos civilizados. Entretanto, como cada um responde perante sua consciência pelas boas e más atitudes, se o rompimento do casamento se dá por má intenção, os resultados são desastrosos para o cônjuge responsável. O aumento dos casos de divórcio se deve ao fato de muitos chegarem à conclusão de que suas escolhas foram equivocadas, quando não existe a necessária afinidade espiritual, o único elo que consegue manter íntegro um relacionamento saudável. Muitos casais mantêm-se unidos mesmo sem o laço da afinidade espiritual, enquanto que outros procuram outros companheiros, mas a decisão é individual e de responsabilidade de cada um nas suas decisões. Todavia, só de sabermos que o casamento, segundo as leis divinas, não é indissolúvel, já nos tranquilizamos, se chegarmos a romper um relacionamento. A questão é de grande atualidade e deve ser entendida com toda a clareza,
para evitar o surgimento de complexo de culpa nos casos de divórcio justificáveis. 1.5 Conservação. Na questão 705 trata-se da racionalização dos hábitos. É que, ingrato, o homem a despreza. Ela, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes, também, ele acusa a natureza do que só é resultado da sua imperícia ou da sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Se o que ela produz não lhe basta a todas as necessidades, é que ele emprega no supérfluo que poderia ser aplicado no necessário. Olha o árabe no deserto. Acha sempre de que viver, porque não cria para si necessidades factícias. Desde que haja desperdiçado a metade dos produtos em satisfazer a fantasias, que motivos tem o homem para se espantar de nada encontrar no dia seguinte e para se queixar de estar desprovido de tudo, quando chegam os dias de penúria? Em verdade vos digo, imprevidente não é a natureza, é o homem, que não sabe regrar o seu viver. Hoje em dia, com as preocupações ecológicas, verifica-se a necessidade de realizar o progresso sem degradar o meio ambiente. Importantes inteligências têm se dedicado a essa nobre causa, procurando conscientizar a humanidade de que a preservação da natureza é uma questão de sobrevivência para esta geração e as futuras. O conhecimento da doutrina espírita dá uma compreensão melhor da ecologia. Os seres dos reinos animal e vegetal são criaturas tão filhas de Deus como nós humanos e somos responsáveis pelas influências que exercemos sobre elas. O consumismo, resultado do materialismo, tem nos sugerido necessidades inúteis. As pessoas em geral investem muito dos seus recursos financeiros em banalidades e acabam, muitas vezes, lançadas à penúria. Saber distinguir o essencial das futilidades é uma grande conquista para quem quer viver bem. Assim também pode-se dizer da vaidade, que é incentivada pelos marqueteiros, vendendo para as multidões quinquilharias como se fossem vitais para a vida das pessoas ou incentivando nelas vícios como a utilização dos alcoólicos, do fumo e a sexolatria. A natureza nos mostra as verdadeiras necessidades e tudo que a contraria é inútil ou prejudicial. Sócrates já pregava a observação da natureza como fonte da sabedoria. Os emissários de Jesus, que ditaram a doutrina espírita, reafirmaram essa regra áurea. 1.6 Destruição. Na questão 728 afirma-se a lei de destruição. Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque, o que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. O instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos por desígnios providencias. As criaturas são instrumentos de que Deus se serve para chegar aos fins que objetiva. Para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem, destruição esta que obedece a um duplo fim, manutenção do equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e utilização dos despojos do invólucro exterior que sofre a destruição. Esse invólucro é simples acessório e não a parte essencial do ser pensante. A parte essencial é o princípio inteligente, que não se pode destruir e se elabora nas metamorfoses diversas por que passa. A destruição dos corpos faz parte da evolução geral, para que os seres reencarnem posteriormente em situações evolutivas gradativamente mais importantes. A vida no corpo físico não pode durar indefinidamente, além de que a morte, sendo um choque, chama a atenção para a necessidade de evoluir. Com a destruição opera-se também o aperfeiçoamento físico dos seres. O que não pode ocorrer é a destruição indiscriminada, que faz periclitar as espécies. A ganância tem gerado a devastação comum em nossa época. No meio espírita debate-se ainda sobre a alimentação carnívora, a qual parece ainda ser necessária, devido ao nível evolutivo nem tão adiantado em que ainda nos encontramos. Todavia, cada um é livre para entender a questão como melhor lhe aprouver e adotar a alimentação vegetariana. A destruição,
como bem dito pelos espíritos superiores, é necessária para a evolução espiritual e material, além de que os espíritos ficam incólumes à destruição do seu corpo. As leis divinas são ditadas pela sabedoria e amor de Deus e não seria por acaso que cada ser desempenha seu papel no mundo. Alguns, no estágio evolutivo em que estão, não têm utilidade para os seres humanos, outra utilidade que não seja de fornecerem seu corpo como alimento para nossa sobrevivência corporal. Na questão 746 fala-se sobre o crime de homicídio, grande crime, pois que aquele que tira a vida ao seu semelhante corta o fio de uma existência de expiação ou de missão. Aí é que está o mal. Homicídio é a causação da morte de alguém, retirando da vítima a oportunidade de continuar sua carreira evolutiva no corpo onde habita provisoriamente. Somente Deus pode decidir sobre a interrupção da vida de suas criaturas. Mesmo a eutanásia, qualquer que seja a motivação, não é admitida pela lei divina, pois representa um crime grave. Atualmente, têm sido autorizados judicialmente abortos de anencéfalos, que, pessoalmente, consideramos verdadeiro homicídio, praticado, em coautoria, pelos pais, pelo médico e pelo próprio juiz que o autorizou. Somente Deus pode determinar a desencarnação de alguém, tirantes os casos de aborto autorizados na legislação penal tradicional. Na questão 747 trata-se da graduação da culpa. Já o temos dito, Deus é justo, julga mais pela intenção do que pelo fato. A justiça divina é perfeita, analisando cada infrator em profundidade. Infelizmente, nossa legislação penal ainda não atinou para este referencial. O que importa mais é a intenção do que o fato. Assim entendendo, para nossa justiça do mundo o homicídio deve ser punido muito mais severamente, pelo simples fato de ser homicídio, do que um mero furto, muitas vezes sendo homicida um bom homem e o ladrão um perverso. Dia virá em que a intenção será levada em conta em primeiro lugar, ficando o fato como secundário. Como a nossa civilização é essencialmente, de fato, materialista, não consegue enxergar, ou, não quer enxergar, as leis divinas e, com isso, supervaloriza a vida material e não sabe da vida espiritual, e, muito menos, das reencarnações, assim considerando os fatos como decisivos nos julgamentos e as intenções como secundárias ou, em alguns casos, até irrelevantes. A lei de causa e efeito, que vigora em todos os segmentos da criação, faz com que cada um receba de bem ou de mal de acordo com suas intenções e não de acordo com os fatos ocorridos, porque, em verdade, todo o pensamento ou sentimento já representam ações, sendo bons ou maus. Se tornaram realidade no mundo material ou não, já foram concretizados no mundo moral e tal é suficiente para as leis divinas e nossa consciência. Trata-se de uma visão muito diferente daquela adotada no nosso mundo material, como dito, materialista. Que possamos abrir a visão da ciência jurídica para essa regra da legislação divina. Enquanto isso não acontecer, estaremos colocando nas cadeias pessoas que não merecem esse tipo de punição e deixando livres verdadeiros crápulas, numa inversão quase total de valores. Atinemos para esse detalhe importante das leis divinas. Na questão 748 aborda-se a legítima defesa. Só a necessidade o pode escusar. Mas, desde que o agredido possa preservar sua vida, sem atentar contra de seu agressor, deve fazê-lo. Aqui também se tem a dizer que a justiça de Deus não ignora detalhe algum da ação e da intenção dos envolvidos, tratando cada um de acordo com o seu merecimento. Mais uma reflexão que deve ser aprofundada no que respeita ao direito humano frente ao direito cósmico. Aproveitando a oportunidade, aqui pode ser lançada uma indagação. Hoje em dia, quando se pleiteiam indenizações por danos morais, sendo punidos os infratores com o pagamento de valores em espécie ou em dinheiro, é de se pensar se essa forma de punição é correta. Na questão 751 fala-se do descompasso entre o desenvolvimento intelectual e o moral.
O desenvolvimento intelectual não implica a necessidade do bem. Um espírito, superior em inteligência, pode ser mau. Isso se dá com aquele que muito tem vivido sem se melhorar, apenas sabe. O desenvolvimento intelectual de um espírito é resultante da sua antiguidade, mas entre os espíritos da mesma antiguidade uns são mais moralizados que outros, pois, se o desenvolvimento intelectual depende só do decurso do tempo, o desenvolvimento moral está ligado ao esforço de cada um em aperfeiçoar-se moralmente. O grande diferencial entre os espíritos é a sua moralidade e não a sua intelectualidade. A moralidade é a aplicação da lei de justiça, de amor e de caridade. Na fase atual que estamos vivenciando, de transição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, todos os habitantes da Terra estão sendo testados na sua qualificação ético-moral, sendo que os espíritos que já superaram o orgulho, o egoísmo e a vaidade estão vivendo dentro da paz interior que mereceram, enquanto que os escravos desses sentimentos estão sofrendo as pressões da lei de causa e efeito, recebendo, de retorno, o resultado das suas más tendências. A promoção do planeta representa a recompensa aos que seguiram o caminho do bem e merecem viver uma vida onde todos sejam irmãos de verdade. Os rebeldes ao progresso moral poderão retornar ao convívio dos bons e pacíficos quando fizerem por merecer esse benefício. Na questão 760 esclarece-se sobre a abolição da pena de morte. Incontestavelmente desaparecerá e a sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida na Terra. Não mais precisarão os homens de ser julgados pelos homens. Refiro-me a uma época ainda muito distante de vós. Em nota Allan Kardec aduz, sem dúvida, o progresso social ainda muito deixa a desejar. Mas, seria injusto para com a sociedade moderna quem não visse um progresso nas restrições postas à pena de morte, no seio dos povos mais adiantados, e a natureza dos crimes a que a sua aplicação se acha limitada. Se compararmos as garantias de que, entre esses mesmos povos, a justiça procura cercar o acusado, a humanidade de que usa para com ele, mesmo quando o reconhece culpado, com o que se praticava em tempos que ainda não vão muito longe, não poderemos negar o avanço do gênero humano na senda do progresso. A abolição da pena de morte é coisa que acontecerá fatalmente com a evolução da humanidade, pois, com a generalização da crença na imortalidade, ver-se-á que os infratores têm de ser educados e não expulsos do corpo e permanecendo desajustados no mundo espiritual. Matar o infrator, ao invés de educá-lo, é adotar uma solução simplista, pois desaloja-se o espírito do corpo, mas ele continua com a mesma índole. Se é mal intencionado, não se tornará melhor pelo simples fato de ser supliciado. Ainda há países e legislações que adotam a pena de morte, mas significam sempre a crueldade que ainda domina a mente de muitos homens do direito. A abolição da figura do juiz num futuro remoto é outro dado interessante desta questão 760. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, psicografado por Francisco Cândido Xavier, refere que há tribunais do bem no mundo espiritual, o que significa que ali há julgamentos, sendo de bom alvitre os prezados leitores consultarem essa obra, inclusive quanto a esse tópico. Na questão 764 explica-se sobre a lei de Talião, tomai cuidado. Muito vos tendes enganado a respeito dessas palavras, como acerca de outras. A pena de Talião é a justiça de Deus. É Deus quem aplica. Todos vós sofreis essa pena a cada instante, pois que sois punidos naquilo em que haveis pecado, nesta existência ou em outra. Aquele que for causa do sofrimento para seus semelhantes virá achar-se numa condição em que sofrerá o que tenha feito sofrer. Este é o sentido das palavras de Jesus. Mas, não vos disse ele também, perdoai aos vossos inimigos? E não vos ensinou a pedir a Deus que vos perdoe as ofensas como houverdes vós mesmos perdoado, isto é, na mesma proporção em que houverdes perdoado,
Compreendei bem. A explicação sobre o significado da lei Talião não poderia ser mais clara. Somente Deus pode punir suas criaturas na medida exata da culpabilidade de cada um, levando em conta, como dito linhas atrás, principalmente suas intenções. Trata-se da própria lei de causa e efeito, onde a cada ação corresponde uma reação igual e contrária. A justiça divina, todavia, permite o pagamento dos débitos através do amor e a caridade no lugar do sofrimento. É por isso que ela é apresentada no mesmo tópico que o amor e a caridade. Resta à criatura escolher uma das duas opções: resgatar seus débitos pelo amor e a caridade ou aguardar a aplicação da lei de causa e efeito no seu automatismo. Quanto as criaturas não podem penalizar seus ofensores, e, se o fazem, incidem em culpa. Como irmãos que somos uns dos outros, Deus nos quer unidos pela fraternidade, inclusive porque, se formos analisar em profundidade, quando há uma queixa contra nosso irmão em humanidade, normalmente somos praticamente credores e devedores ao mesmo tempo. Perdoar e seguir a melhor opção para quem pretende livrar-se do peso do passado e investir no futuro, rumo ao progresso intelecto-moral. 1.7 Sociedade. Na questão 766 afirma-se que a vida social está na natureza. Certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. A religião cristã é eminentemente social e prega a harmonização das criaturas numa fraternidade acima das ideias de nacionalidade, raça, idioma, credo religioso, etc. As barreiras do preconceito vão sendo derrubadas gradativamente à medida que se entende que ninguém é criado por Deus de material diferente de todos os demais. Temos a mesma origem e a mesma destinação, sem exceção. O que nos diferencia são a idade espiritual, tendo sido os criados há mais tempo, portanto, mais intelectualizados, e a opção maior ou menor pela evolução ético-moral, sendo que, neste caso, um dos deveres dos mais evoluídos é auxiliar os retardatários. Portanto, somos todos iguais e devemos ampliar nosso círculo de amor e caridade. 1.8 Progresso. Na questão 779 esclarece-se que o instinto do progresso está íncito em cada ser. O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente. Mas, nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros, por meio do contato social. Deus coloca no íntimo de cada criatura o instinto do progresso, como verdadeiro tropismo rumo à luz espiritual, tanto quanto a semente, lançada na cova, procura a direção da superfície, num tropismo fatal. O progresso varia de criatura para criatura tanto na intensidade quanto na qualidade. A convivência faz com que todos aprendam uns com os outros. As religiões tradicionais admitem o progresso, mas circunscrevem-no, geralmente, a uma única encarnação, o que produz, muitas vezes, o desinteresse ou a dúvida, pois se pergunta: progredir para quê, se a vida é curta e a morte é certa? A crença na multiplicidade das vidas sucessivas representa um grande incentivo. Ninguém se sente sem esperança. O futuro nos chama e promete uma felicidade crescente. Somente o Espiritismo, dentre as doutrinas cristãs, admite a reencarnação, mostrando-a como instrumento do progresso. Os espíritas se veem como herdeiros da verdadeira eternidade. A reencarnação, ocorrendo desde as fases mais rudimentares do ser espiritual, faz com que este evolua até a perfeição relativa, que Deus inseriu no imo de cada criatura. É comum o planejamento divino misturar nas famílias e grupos sociais pessoas dos mais variados níveis moral e intelectual, a fim de uns aprendam com os outros. Até os equívocos de uns servem de alerta aos demais. Na questão 780 diz-se que o progresso moral nem sempre acompanha o progresso intelectual. Decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Há,
Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral, fazendo compreensíveis o bem e o mal? O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. B. Como é, nesse caso, que, muitas vezes, sucede serem os povos mais instruídos os mais pervertidos também. O progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem. Enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. O equilíbrio entre a inteligência e a moralidade em um nível elevado representa a perfeição relativa do espírito. Entende-se que dos espíritos que já habitaram a Terra, Jesus é o único que percorreu a escalada evolutiva sempre obediente às leis divinas, representando o ideal de perfeição para o nosso planeta. Evoluindo intelectualmente, o grau de responsabilidade de um espírito aumenta aí, passando a receber os retornos agradáveis ou dolorosos da lei de causa e efeito. Conclui ser melhor optar pelo bem. André Luiz, em lição memorável, afirma que, quando o ser humano entender que o bem compensa, será bom até por interesse. Na questão 781 afirma-se que ninguém pode paralisar a marcha do progresso. Não, mas tem, às vezes, o de embaraçá-la. Que se deve pensar dos que tentam deter a marcha do progresso e fazer que a humanidade retrograde. Pobres seres, que Deus castigará. Serão levados de roldão pela torrente que procuram deter. Kardec acrescenta uma nota: sendo o progresso uma condição da natureza humana, não está no poder do homem opor-se-lhe. É uma força viva, cuja ação pode ser retardada, porém não anulada, por leis humanas, mas, quando estas se tornam incompatíveis com ele, despedaça-as juntamente com os que se esforcem por mantê-las. Assim será, até que o homem tenha posto suas leis em concordância com a justiça divina, que quer que todos participem do bem e não há vigência de leis feitas pelo forte em detrimento do fraco. Viam-se efetivamente homens e mulheres que afrontam as leis divinas tentando paralisar a marcha evolutiva ao pregarem doutrinas desastrosas para o progresso individual e coletivo. Pobres seres, orgulhosos, que pretendem assumir posições de comando que não lhes pertencem, ao invés de simplesmente cumprirem seus deveres com humildade e obediência a Deus. São descartados do poder real ou fictício de que se julgam merecedores e passam, muitas vezes, a história como meros tropeços e não heróis. A direção do orbe terrestre repousa nas mãos amoráveis do seu divino governador, Jesus Cristo, que, se permite o exercício da liberdade individual e coletiva, traça limites, como os pais e mães o fazem em relação às crianças, fazendo sempre respeitar o plano divino da evolução, que obedeça a cronogramas seguros e impedindo que os rebeldes extrapolem certos limites, em detrimento dos demais. Com essa crença, podemos ter certeza de que, mesmo nas situações de aparente predomínio do mal, Jesus estará sempre no comando da nau terrestre e, quando há destruição, tudo se faz com a finalidade do progresso, ressurgindo novas ideias e realidades dos escombros dos velhos padrões e realidades, uma como fênix eterna. A fé absoluta nessa certeza nunca deve nos faltar. Na questão 783 explica-se que o progresso é lento e irregular. Há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto dever, Deus o sujeita, de tempos a tempos, a um abalo físico ou moral que o transforma. Kardec acrescenta uma nota: o homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque tem de atingir a finalidade que a providência lhe assinou. Ele se instrui pela força das coisas. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram nas ideias pouco a pouco, germinam durante séculos, depois,
e rompem subitamente e produzem o desmoronamento do caronchoso edifício do passado, que deixou de estar em harmonia com as necessidades novas e com as novas aspirações. Nessas comoções, o homem quase nunca percebe senão a desordem e a confusão momentâneas que o ferem nos seus interesses materiais. Aquele, porém, que eleva o pensamento acima da sua própria personalidade, admira os desígnios da providência, que do mal faz sair o bem. São a procela, a tempestade que saneiam a atmosfera, depois de a terem agitado violentamente. Veja-se a propagação do cristianismo, aproveitando a facilidade de comunicação do mundo romano da época e, atualmente, a propagação da doutrina espírita, graças aos recursos do livro e, recentemente, da internet. Dia virá, é certo, em que com o nome de espíritas ou de outras correntes semelhantes, a humanidade toda admitirá a reencarnação e, a partir desse momento, tudo estará modificado para melhor, desfeitas então as fronteiras entre nações e as separações entre raças, cor da pele, grau de poderio material e intelectual e todas as demais formas de desunião entre as criaturas. A realidade da reencarnação é a grande verdade que o Espiritismo veio explicar claramente, bem como a vida no mundo espiritual, além da evolução ilimitada dos espíritos, pois, se Jesus Cristo falou de forma às vezes simbólica ou velada, agora temos a maturidade suficiente para olhar a verdade face a face, graças à maturidade intelecto-moral que já conquistamos. Foi necessário que a ciência evoluísse para demonstrar a realidade do espírito e sua comunicabilidade, principalmente no século XIX, apesar da ciência do século XX ter tentado desmentir as afirmações e conclusões dos seus colegas do passado, contudo inutilmente. Não pode haver retrocesso. Os cientistas materialistas ou comprometidos com os interesses inconfessáveis das academias e universidades preferem se omitir a pesquisar, como seus antecessores fizeram brava e honestamente. Veio por terra o aparente isolamento entre vivos e mortos, com todas as consequências que isso acarreta. Hoje em dia, qualquer pessoa que resolva consultar os cientistas sérios do século XIX não tem mais dúvidas sobre a existência da alma, seu intercâmbio entre encarnados e desencarnados e a realidade das reencarnações. Na questão 785 esclarece-se o que entrava o progresso moral. O orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que, a seu turno, incitam o homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Assim é que tudo se prende, no mundo moral, como no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. Curta, porém, é a duração desse estado de coisas, que mudará a proporção que o homem compreender melhor que, além de que o gozo dos bens terrenos proporciona uma felicidade existe maior e infinitamente mais duradoura. Em nota Allan Kardec há duas espécies de progresso, que uma outra se prestam mútuo apoio, mas que, no entanto, não marcham lado a lado, o progresso intelectual e o progresso moral. Entre os povos civilizados, o primeiro tem recebido, no correr deste século, todos os incentivos. Por isso mesmo atingiu um grau a que ainda não chegara antes da época atual. Muito falta para que o segundo se ache no mesmo nível. Entretanto, comparando-se os costumes sociais de hoje com os de alguns séculos atrás, só um cego negaria o progresso realizado. Ora, sendo assim, por que haveria essa marcha ascendente de parar, com relação, de preferência, ao moral, do que com relação ao intelectual? Por que será impossível que entre o 19 e o 24º século haja, a esse respeito, tanta diferença quanto entre o 14º século e o século XIX? Duvidar fora pretender que a humanidade está no apogeu da perfeição, o que seria absurdo, ou que ela não é perfectível moralmente, o que a experiência desmente. O orgulho e o egoísmo são duas chagas morais,
causadores dos demais vícios. Trabalhar pelo esclarecimento das pessoas é uma importante tarefa, mas devemos lembrar-nos de que, se a palavra convence, o exemplo arrasta. Devemos preocupar-nos com a nossa reforma interior antes de querer convencer os outros a se modificarem, pois, superados nossos defeitos, os outros aceitarão espontaneamente nossa influência por reconhecer-nos a superioridade moral. O proselitismo desordenado é desaconselhado, criando adesões de superfície, enquanto que a divulgação através dos bons exemplos conquista adeptos convictos e definitivos. A inteligência e a moralidade são, reconhecidamente, as duas asas que, trabalhando juntas, nos propiciam um voo glorioso rumo a Deus. Na questão 788 fala-se que os povos materializados terminam por desaparecer. Os povos, que apenas vivem a vida do corpo, aqueles cuja grandeza unicamente assenta na força e na extensão territorial, nascem, crescem e morrem, porque a força de um povo se exaure, como a de um homem. Aqueles, cujas leis egoísticas obstam ao progresso das luzes e da caridade, morrem, porque a luz mata as trevas e a caridade mata o egoísmo. Mas, para os povos, como para os indivíduos, há a vida da alma. Aqueles, cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador, viverão e servirão de farol aos outros povos. Observa-se que tudo que não se coaduna com o plano divino da evolução desaparece. Assim aconteceu com muitos povos antigos e acontecerá com os que vivem de forma contrária às leis divinas. Não há vícios que resistam à peneira seletiva do progresso e somente passam por suas malhas aqueles povos que se distinguem pela superioridade moral. A história demonstra essa assertiva, afirmando-se atualmente que algumas regiões do planeta desaparecerão literalmente, sob cataclismos violentos, como única forma de reiniciarem os indivíduos remanescentes dessas regiões vida nova em outros pontos do globo, onde seja propícia uma vida mais evoluída em termos ético-morais. Os planos divinos, sob o comando de Jesus, não brincam de esconde-esconde com aqueles que tiveram todas as oportunidades de progredir moralmente e teimam em afrontar as leis divinas. Na questão 789a fala-se se algum dia todas as nações serão irmãs. Uma nação única, não, seria impossível, visto que da diversidade dos climas se originam costumes e necessidades diferentes, que constituem as nacionalidades, tornando indispensáveis sempre leis apropriadas a esses costumes e necessidades. A caridade, porém, desconhece latitudes e não distingue a cor dos homens. Quando, por toda parte, a lei de Deus servir de base à lei humana, os povos praticarão entre si a caridade, como os indivíduos. Então, viverão felizes em paz, porque nenhum cuidará de causar dano ao seu vizinho, nem de viver às expensas dele. Kardec acrescenta uma nota: a humanidade progride, por meio dos indivíduos que pouco a pouco se melhoram e instruem. Quando estes preponderam pelo números, tomam a dianteira e arrastam os outros. De tempos a tempos, surgem no seio dela homens de gênio que lhe dão um impulso. Vêm depois, como instrumentos de Deus, os que têm autoridade e, em alguns anos fazem adiantar-se de muitos séculos. O progresso dos povos também realça a justiça da reencarnação. Louváveis esforços empregam os homens de bem para conseguir que uma nação se adiante, moral e intelectualmente. Transformada, a nação será mais ditosa neste mundo e no outro, concebe-se. Mas, durante a sua marcha lenta através dos séculos, milhares de indivíduos morrem todos os dias. Qual a sorte de todos os que sucumbem ao longo do trajeto? Privá-los-á, a sua relativa inferioridade da felicidade reservada aos que chegam por último. Ou também relativa a será a felicidade que lhes cabe. Não é possível que a justiça divina haja consagrado semelhante injustiça. Com a pluralidade das existências, é igual para todos o direito à felicidade, porque ninguém fica privado do progresso. Podendo, os que viveram ao tempo da barbaria,
Voltar, na época da civilização, a viver no seio do mesmo povo, ou de outro, é claro que todos tiram proveito da marcha ascensional. Outra dificuldade, no entanto, apresenta aqui o sistema da unicidade das existências. Segundo este sistema, a alma é criada no momento em que nasce o ser humano. Então, se um homem é mais adiantado do que outro, é que Deus criou para ele uma alma mais adiantada. Por que esse favor? Que merecimento tem esse homem, que não viveu mais do que outro, que talvez haja vivido menos, para ser dotado de uma alma superior? Esta, porém, não é a dificuldade principal. Se os homens vivessem um milênio, conceber-se-ia que, nesse período milenar, tivessem tempo de progredir. Mas, diariamente morrem criaturas em todas as idades, incessantemente se renovam na face do planeta, de tal sorte que todos os dias aparece uma multidão delas e outra desaparece. Ao cabo de 1000 anos, já não há naquela nação vestígio de seus antigos habitantes. Contudo, de bárbara, que era, ela se tornou policiada. Que foi o que progrediu? Foram os indivíduos outrora bárbaros. Mas, esses morreram há muito tempo. Teriam sido recém-chegados. Mas, se suas almas foram criadas no momento em que eles nasceram, essas almas não existiam na época da barbarie e forçoso será então admitir-se que os esforços que se despendem para civilizar um povo têm o poder, não de melhorar almas imperfeitas, porém de fazer que Deus crie almas mais perfeitas. Comparemos esta teoria do progresso com a que os espíritos apresentaram. As almas vindas no tempo da civilização tiveram sua infância, como todas as outras, mas já tinham vivido antes e vêm adiantadas por efeito do progresso realizado anteriormente. Vêm atraídas por meio que lhes é simpático e que se acha em relação com o estado em que atualmente se encontram. De sorte que os cuidados dispensados à civilização de um povo não têm como consequência fazer que, de futuro, se criem almas mais perfeitas, tem sim, o de atrair as que já progrediram, quer tenham vivido no seio do povo que se figura, ao tempo da sua barbaria, quer venham de outra parte. Aqui se nos depara igualmente a chave do progresso da humanidade inteira. Quando todos os povos estiverem no mesmo nível, no tocante ao sentimento do bem, a Terra será ponto de reunião exclusivamente de bons espíritos, que viverão fraternalmente unidos. Os maus, sentindo-se aí repelidos e deslocados, irão procurar, em mundos inferiores, o meio que lhes convém, até que sejam dignos de volver ao nosso, então transformado. Da teoria vulgar ainda resulta que os trabalhos de melhoria social só as gerações presentes e futuras aproveitam, sendo de resultados nulos para as gerações passadas, que cometeram o erro de vir muito cedo e que ficam sendo o que podem ser, sobrecarregadas com o peso de seus atos de barbaria. Segundo a doutrina dos espíritos, os progressos ulteriores aproveitam igualmente as gerações pretéritas, que voltam a viver em melhores condições e podem assim aperfeiçoar-se no foco da civilização. Admitida a reencarnação, a história ganha em clareza e passamos a entender como se realiza o progresso da humanidade. Os livros A Caminho da Luz, de Emmanuel, e Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do Irmão X, ambos psicografados por Francisco Cândido Xavier, mostram como se processou a evolução respectivamente da Terra e do Brasil, sob o comando seguro do Cristo. Sem essa noção, muitas situações permaneceriam sem explicação e a própria história pareceria um festival de casualidades. Vivemos hoje numa humanidade muito mais evoluída intelecto-moralmente do que aquela que conhecemos nos tempos passados. Cada ser que evolui contribui para a melhora de todo o conjunto. Aliás, Madre Teresa de Calcutá afirmava, minha contribuição não passa de uma gota no oceano, mas sem ela o oceano seria mais pobre. Na questão 793 traçam-se as diferenças entre as civilizações completas e as incompletas. Reconhecê-la eis pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantados,
Porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções, porque vos alojais e vestis melhor do que os selvagens. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então, sereis apenas povos esclarecidos, que hão percorrido a primeira fase da civilização. Kardec acrescenta uma nota: a civilização, como todas as coisas, apresenta gradações diversas. Uma civilização incompleta é um estado transitório, que gera males especiais, desconhecidos do homem no estado primitivo. Nem por isso, entretanto, constitui menos um progresso natural, necessário, que traz consigo o remédio para o mal que causa. À medida que a civilização se aperfeiçoa, faz cessar alguns dos males que gerou, males que desaparecerão todos com o progresso moral. De duas nações que tenham chegado ao ápice da escala social, somente pode considerar-se a mais civilizada, na legítima acepção do termo, aquela onde exista menos egoísmo, menos cobiça e menos orgulho, onde os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais, onde a inteligência se puder desenvolver com maior liberdade, onde haja mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas, onde menos enraizados se mostrem os preconceitos de casta e de nascimento. Por isso que tais preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor do próximo, onde as leis nenhum privilégio consagrem e sejam as mesmas, assim para o último, como para o primeiro, onde com menos parcialidade se exerça a justiça, onde o fraco encontre sempre amparo contra o forte, onde a vida do homem, suas crenças e opiniões sejam melhormente respeitadas, onde exista menor número de desgraçados, enfim, onde todo homem de boa vontade esteja certo de lhe não faltar o necessário. Nota-se sempre a preocupação com o lado moral do ser humano considerado tanto individual e quanto coletivamente, pois aí reside a grande meta do progresso sem o qual o ser humano ainda viverá dominado pelo orgulho, egoísmo e vaidade, portanto, infeliz. Na atualidade, ainda não existe nenhuma nação ideal, apesar de algumas já terem adotado leis mais justas. O progresso moral é realmente individual, dependente do desejo sincero e da decisão firme de cada um optar pelo respeito e prática das leis divinas. Nosso país, mesmo vivenciando uma série de problemas sociais, dentre os quais a pobreza e as carências nas áreas de saúde e educação, devidos, em parte, ao nosso karma coletivo pela exploração da mão de obra escrava, que vigorou por quase 4 séculos, é uma terra abençoada, o verdadeiro coração do mundo, pátria do Evangelho. Aqui fixou, em definitivo, suas raízes portentosas, cresceu e tem dado muitos frutos à doutrina espírita, depois de surgida na França, de onde praticamente desapareceu. O Espiritismo encontrou terreno fértil nos corações e cérebros de milhões de brasileiros, aqui passando a ser vivenciado como religião, ou seja, doutrina que prioriza o contato entre os seres humanos e Deus, não é mera filosofia ou ciência, como se pensa em outras plagas, principalmente na Europa. Trata-se, para nós, de verdadeira continuidade do cristianismo, representando o Consolador, prometido por Jesus. O número de centros espíritas conta-se aos milhares, espalhados por todas as regiões do país, funcionando como grupos de estudo, prática da mediunidade e assistência social. O Brasil tem uma missão importante no concerto das nações, dando o grande exemplo da fraternidade. Não cometamos falha idêntica do povo hebreu, o qual, depois de assimilar a ideia avançada do monoteísmo, primeira revelação, recusou-se a admitir o Messias humilde e amoroso, deixando, portanto, de evoluir na compreensão das revelações divinas. Os cristãos em geral foram mais à frente, acolhendo a segunda revelação, mas destacaram aí, recusando-se a admitir o progresso, que bateu às suas portas no século XIX. Nós,
Espíritas, recebemos o encargo de viver e divulgar a terceira revelação, mas duas advertências devem nos manter sempre atentos. Fora da caridade não há salvação e a quem muito é dado, muito é pedido. Na questão 794 analisa-se se a sociedade teria condições de reger-se apenas pelas leis morais, sem a existência de leis humanas. Poderia, se todos as compreendessem bem. Se os homens as quisessem praticar, elas bastariam. A sociedade, porém, tem suas exigências. São-lhe necessárias leis especiais. Apesar da imperfeição das leis humanas, elas evoluem à medida que a humanidade adquire novas luzes, aproximando-se cada vez mais das leis divinas. Basta verificar como eram as leis de séculos atrás e a humanização que vem ocorrendo principalmente nas últimas décadas. Quanto às leis humanas são necessárias devido às peculiaridades da vida terrena, que carece de regulamentação, sob pena de divergências difíceis de resolver. No entanto, cabe aos nossos juristas e legisladores procurar fazer evoluir o direito. Todavia, no final das contas, o que é decisivo e essencial é o aperfeiçoamento moral das pessoas. De quase nada adiantam leis humanas humanizadas se são descumpridas pela maioria dos cidadãos, que ainda estagiam nas fases primárias do orgulho, do egoísmo e da vaidade. Todavia, deve ser realizado um esforço conjunto entre religiosos, juristas, legisladores, pedagogos, cientistas etc., porque a melhoria depende do trabalho de todos. Na questão 795 fala-se da causa da instabilidade das leis humanas. Nas épocas de barbaria, são os mais fortes que fazem as leis e eles as fizeram para si. À proporção que os homens foram compreendendo melhor a justiça, indispensável se tornou a modificação delas. Quanto mais se aproximam da vera justiça, tanto menos instáveis são as leis humanas, isto é, tanto mais estáveis se vão tornando, conforme vão sendo feitas para todos e se identificam com a lei natural. Kardec acrescenta uma nota: a civilização criou necessidades novas para o homem, necessidades relativas à posição social que ele ocupe. Tem-se então que regular, por meio de leis humanas, os direitos e deveres dessa posição. Mas, influenciado pelas suas paixões, ele não raro há criado direitos e deveres imaginários, que a lei natural condena e que os povos riscam de seus códigos à medida que progridem. A lei natural é imutável e a mesma para todos, a lei humana é variável e progressiva. Na infância das sociedades, só esta pode consagrar o direito do mais forte. As leis humanas, para serem estáveis, devem basear-se nas leis divinas, que são eternas e justas. A trajetória das leis é uma epopeia em que grandes gênios da humanidade traçam rumos novos, que, aos poucos, vão sendo assimilados pelas massas e convertem-se em rotinas mais justas para as populações. Exemplo recente foi o do missionário Mohandas Gandhi, secundado, sobretudo, por Ambedkar, ao conduzir a gigantesca reforma da realidade jurídica indiana na primeira metade do século XX, desferindo um fundo golpe na desigualdade social que vigorava há milênios naquela grande nação. A procura da igualdade entre homens e mulheres, a proibição de exclusão social com base na cor da pele, a oportunização de vagas nas universidades públicas para os carentes e a inclusão dos deficientes físicos no mercado de trabalho são algumas das mudanças ocorridas recentemente, através de leis mais humanas. Na questão 796 fala-se se a severidade das leis penais não seria uma necessidade. Uma sociedade depravada certamente precisa de leis severas. Infelizmente, essas leis mais se destinam a punir o mal depois de feito, do que ele secar a fonte. Só a educação poderá reformar os homens, que, então, não precisarão mais de leis tão rigorosas. Afirma-se a necessidade de leis rigorosas quando se trata de uma sociedade depravada. As leis devem visar a educação dos desajustados e não simplesmente sua punição,
porque a única forma de solucionar o problema da criminalidade é a educação, entendida como educação moral e não somente a elevação do nível intelectual. Quando essa educação se efetivar realmente, desaparecerão as leis draconianas. Na questão 798 esclarece-se que o Espiritismo será crença universal, certamente que se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse, do que contra a convicção, porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Porém, como virão a ficar insulados, seus contraditores se sentirão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. Em nota Allan Kardec aduz, as ideias só com o tempo se transformam, nunca de súbito. De geração em geração, elas se enfraquecem e acabam por desaparecer, paulatinamente, com os que as professavam, os quais vêm a ser substituídos por outros indivíduos imbuídos de novos princípios, como sucede com as ideias políticas. Vede o paganismo. Não há hoje mais quem professe as ideias religiosas dos tempos pagãos. Todavia, muitos séculos após o advento do cristianismo, delas ainda restavam vestígios, que somente a completa renovação das raças conseguiu apagar. Assim será com o Espiritismo. Ele progride muito, mas, durante 2 ou 3 gerações, ainda haverá um fermento de incredulidade, que unicamente o tempo aniquilará. Sua marcha, porém, será mais célere que a do cristianismo, porque o próprio cristianismo é quem lhe abre o caminho e serve de apoio. O cristianismo tinha que destruir, o espiritismo só tem que edificar. Não importa que as verdades pregadas pelo espiritismo, sobretudo a da reencarnação, sejam encampadas por credos ou filosofias, pois o que interessa é a universalização dessas ideias e não a competição entre as religiões. O resultado pretendido é a harmonização dos homens para viverem conscientes da sua irmandade. Francisco Cândido Xavier, sabiamente, alertou-nos dizendo que o Espiritismo não será a única religião do planeta, e assim falou para conter eventuais intenções exclusivistas que porventura surgissem no nosso meio. As ideias da reencarnação e da evolução é que deverão acabar sendo assimiladas pelas pessoas ainda não as aceitam. O rótulo não importa, o que interessa é a reforma interior de cada um. Na questão 799 mostra-se como o Espiritismo contribui para o progresso, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. O grande diferencial do Espiritismo foi fazer passar todos os seus postulados pelo crivo da razão. Nada de crença ingênua ou fé em coisas que a razão não aprova. Por isso, passou a ser acreditado por destacados homens de inteligência contemporâneos de Allan Kardec, e daí ganhou as ruas e fez-se acatado pelo povo em geral. Desprezou crendices e dogmas e suas afirmativas nunca foram desautorizadas pela ciência, quando esta é exercida com imparcialidade, como fizeram os cientistas César Lombroso, William Crookes e mais recentemente J. B. Heine, além de inúmeros outros. Quem pensa que o Espiritismo se confunde com as crenças africanas o desconhece realmente, pois nasceu entre homens de grande envergadura intelectual do século XIX, dentre os quais o professor Francis Rivail, que, depois de dedicar-se ao magistério até os 50 anos, passou a estudar os fenômenos mediúnicos, convenceu-se da sua veracidade e então dedicou-se à divulgação das suas conclusões e às revelações que lhe fizeram os espíritos superiores sob o pseudônimo Allan Kardec. A literatura científica do Espiritismo é vasta, merecendo referência os livros de Camille Flammarion,
Arthur Conan Doyle, Ian Stevenson, J. Herculano Pires e dezenas de outros. No entanto, o estudo metodizado dos livros de Allan Kardec é essencial para o conhecimento da doutrina espírita. Sem essa base, fica-se como numa casas.